Fala galera, Irã Matias aqui para mais um bate-papo, mais um episódio do nosso negócio. Hoje eu comigo mesmo, eu mesmo e Irene, um filme bem legal. E hoje eu quero falar sobre um negócio que me incomoda muito, em especial aqui na HM, tenho certeza que vai fazer muito sentido para você também, que é a diferença do valor e do preço. Isso para mim é crucial para entender onde a gente tem que pisar, onde a gente tem que caminhar para que as nossas coisas, as nossas prestações de serviço, elas aconteçam como a gente gostaria que elas acontecessem. Eu passo muito por isso. Para mim aqui hoje na HM, com a nossa prestação de serviço, com os valores que nós cobramos para fazer gestão, para fazer mentoria, para fazer um treinamento, todos eles têm um quê de pedagógico também. O valor que ele é cobrado, ele tem também uma exigência do cliente para que tenha um comprometimento com a prestação de serviço, porque não é um celular que a gente entrega e a pessoa tem ali um processo todo automatizado. A nossa prestação de serviço, ela exige o comprometimento da HM e o comprometimento do contratante. Então, se ele procura a gente para contratar, para fazer um treinamento, ele procura a gente para fazer um mapeamento, porque a empresa dele não está rodando legal, a gente precisa que ele também tenha engajamento e ele faça aquilo que a gente espera que ele faça. A gente não consegue entrar na mente dele, entrar na mente dos funcionários dele, entrar na mente, na planilha de precificação dele e falar, antes você cobrava 10, agora é 12 porque está no vermelho. A gente precisa que ele tenha esse engajamento, esse entrosamento com a gente, com a nossa prestação de serviço, para que as coisas aconteçam. Então, por esse motivo, aqui, eu sempre falo isso quando eu vou conversar com alguém sobre preço, o preço ele é pedagógico, ele faz parte da prestação de serviço. E aí, dentro disso, é muito importante a gente entender que quando uma pessoa, isso para mim é fundamental e você tem que prestar bem atenção nisso, quando uma pessoa te passa um orçamento, você tem duas opções. Vamos dizer que você tem 3 opções. Você tem a opção do sim ou não e uma negociação. Não existe espaço para uma reclamação. E aí eu te digo, a gente está dentro do estúdio, do nosso estúdio de podcast. E esse estúdio a gente investiu muito mais do que eu imaginava. Então, para a gente fazer a nossa prestação de serviço, para a gente fazer as nossas coisas, tudo isso é levado em conta. Então, quando você procura alguém e você pede um orçamento, tudo que essa pessoa tem, ela tem que levar em conta para te dar um orçamento. E aí, ela construiu o que ela tem com muito esforço e ela te mandou um orçamento com muita atenção, com muita expectativa de que você feche com ela, e aí você vai lá e menospreza o preço que ela te cobrou. E eu preciso te falar um negócio importante: não existe serviço caro. Existe serviço que você pode e serviço que você não pode pagar. Cada um tem a sua precificação, cada uma tem a sua entrega. E eu sempre falo que quando a gente discute preço e valor, você não vê uma pessoa em dúvida entre comprar um Motorola e um iPhone, porque são brigas distintas, elas não competem. Então, quando você vai lá e você quer comprar um iPhone com preço de Motorola, isso não vai acontecer. Então, todas as vezes que você pedir orçamento para alguém, leve em consideração o contexto dela, leve em consideração a realidade que ela teve, o quanto ela construiu aquilo para estar onde ela está. E se ela te cobra um valor, é porque ela tem know-how do que ela está fazendo. E aí a gente pode entrar num viés de quando você contratou não era o que você esperava, mas a gente está falando da precificação em si, tá bom? Da questão de valor e preço. É muito importante você ter isso em mente. Por que eu estou falando isso? A gente sofre um pouco aqui com isso, com essa questão de preço e valor. Eu, quando começo um serviço em uma empresa, as pessoas sempre questionam às vezes os valores, e para mim está tudo bem esse questionamento, você conversar, mas esse valor, mas todo o valor do que eu cobro na minha prestação de serviço é tranquilamente diluído na prestação daquilo que a gente faz. Ele se torna tranquilamente pagável por aquilo que a gente entrega. Então, o que aparentemente tem um valor, tem um preço alto, acaba se tornando muito barato com tudo aquilo que a gente entrega. Então, por isso, quando você for analisar uma proposta, leve em consideração tudo isso. Leve em consideração quando você for, por exemplo, um exemplo bobo,
você vai pagar 150 mil reais em um carro elétrico e 150 mil em um carro a gasolina. Qual que vai te dar o melhor custo-benefício para você ter uma entrega, para você não ter custo, para você não ter dor de cabeça com abastecimento? Leva isso em conta. Esse é o valor, a entrega daquilo aquilo que você comprou, aquilo que você contratou, volta para você. E eu repito, se você tem um escritório igual a gente tem o nosso aqui, se você está contratando alguém que tem um escritório, você sabia que custa muito caro para montar um escritório? E aí você vai lá, você conversa com alguém que está começando, alguém que se esforçou para ter aquele negócio bacana, e aí a gente vai e desvaloriza o valor que a pessoa está cobrando. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não gosta que aconteça com a gente, e a gente, sem querer, faz com que aconteça com outras pessoas. Então, para a gente ter um contexto legal a respeito disso, existem duas diferenças, existem dois conceitos que a gente tem que ter muito claro: preço e valor. Preço é o que você cobra, valor é o que você entrega. Então você pode ter um produto, como você tem aqui, um produto com alto preço e com alto valor de entrega. Você pode ter um produto com baixo preço com alto valor de entrega e vice-versa. Então, para o seu produto fazer sentido e você ter mais poder de negociação, para você ter mais qualificação na hora de negociar, para você aumentar a sua quantidade de vendas, investe muito no valor que você entrega. Investe muito no valor que você entrega. Que o valor, ele vai moldar tudo que faz sentido para você na sua prestação de serviço. Vamos pensar... Eu gosto de um exemplo que eu sempre dou, que as pessoas... que eu acho que faz com que as pessoas tenham uma visão legal. Um dia, eu fui em um restaurante, um domingo. Saí da igreja junto com a minha esposa e fui em um restaurante. E era o único restaurante aberto domingo. E aí eu vi um rapaz sentado nesse restaurante com um pratão de arroz e feijão. Isso tem mais de 10 anos. Com um pratão de arroz e feijão. E por ser o único restaurante aberto domingo, ele cobrava o que ele queria. E eu vi a comanda dele, estava R$43. Isso há 10 anos era bastante dinheiro. E naquela mesma época, um rodízio de comida japonesa custava R$45. Só que se você chama esse cara que está sentado ali comendo arroz com feijão por 43 e fala para ele: vamos no rodízio de comida japonesa, ele vai falar para você assim: não vou não, isso é coisa de rico. Porque a percepção é diferente. E às vezes a gente fica insistindo em vender o rodízio para quem não entende o valor de um rodízio. Você gasta marketing, você gasta funcionário, você gasta seu tempo, você gasta para vender para um cara que não tá nem aí se o seu rodízio é 45 e o prato feito dele é 43. Então a gente precisa entender que essa questão de valor, essa questão de preço, ela está muito ligada com o perfil de quem você está tentando vender, de quem você está tentando negociar. Nem todo mundo está pronto para o seu produto. Nem todo mundo que bate na sua porta é um potencial cliente. Tem muito curioso, tem gente que vai lá para entender mais ou menos, tem gente que vai para ver se é o que ela espera, mas nem todo mundo está preparado para isso. E eu falo isso com muita propriedade de causa, porque eu sei, aqui na Game a gente tem alguns conceitos. Um dos conceitos é não dar desconto. Parece meio polêmico, mas é real. A gente tem um alto valor agregado na nossa prestação de serviço. A gente coloca dentro do nosso escopo de trabalho vários diferenciais que nenhum concorrente tem. Eu falo isso com a maior segurança do mundo. Então a gente sabe o valor daquilo que a gente faz. A gente olha para trás em cada cliente que a gente vai e a gente olha e pensa: nossa, como é barato aquilo que a gente faz, porque a gente entrega. Então, quando você for montar o escopo da sua prestação de serviço, do seu produto, coloca ali dentro desse escopo tudo que você entrega, todas as entregas que você realiza com o seu trabalho, e você vai ver que às vezes o seu produto tem muito mais valor do que você imagina. Isso vai facilitar e muito na hora de você fazer uma negociação de venda, na hora de você fazer uma captação, fazer uma ação. Isso vai abrir muito a sua mente. E hoje eu quis falar sobre essa questão de serviço, porque essa é uma questão que me incomoda muito.
você ter que ficar justificando aquilo que você faz, justificando o preço que você cobra, justificando a sua prestação de serviço, e isso desgasta muito. Então, assim como o rapaz que estava comendo ali o arroz e feijão por um preço bem alto, ele não tem a percepção de que a comida japonesa é uma opção para ele, mas ele tem a percepção de que aquele prato de arroz e feijão atendeu a expectativa dele. Ele poderia ter, antes de ter começado a almoçar naquele lugar, ele poderia ter pensado: e se eu for no restaurante de comida japonesa e comprar e comer um rodízio lá, comer uma comida mais saudável, uma comida melhor do que isso? Porque a percepção dele, aí a gente pode entrar, isso fica para um outro episódio, para um outro vídeo, na questão da pirâmide de Maslow, que explica essa necessidade, essa hierarquia das necessidades, que ela justifica, ela deixa muito claro tudo isso. Então hoje eu quis falar brevemente sobre prestação de serviço e fazer um apelo. Deixa eu fazer um apelo para você. Quando você for orçar alguém e você for fazer uma negociação, leve em conta tudo que essa pessoa entrega. Quando você for oferecer o seu produto para alguém, leve em conta tudo aquilo que você entrega. Você vai ver como vai facilitar o seu dia a dia, como vai facilitar você se colocar no lugar da pessoa que está te oferecendo serviço, para facilitar você também na hora que você for contratar, na hora que você for vender. E nunca se esqueça que preço é totalmente diferente de valor. Agrega mais valor na sua prestação de serviço, coloca no seu escopo tudo aquilo que você faz, busca colocar questões de diferenciação, porque a hora que você coloca tudo isso claro dentro da sua proposta, o preço que parecia ser um preço alto acaba se tornando um preço baixo e pago, totalmente pago. Eu quis falar hoje sobre essa questão de precificação, porque é uma questão que faz muito sentido para mim, é o que a gente vive hoje na HM. Agrega bastante valor no seu serviço, agrega bastante valor no seu produto, que aí seu preço vai lá para baixo. Mas avalia bem, porque às vezes a gente tem a percepção de que o nosso serviço é o melhor do mundo, às vezes não é. Então colhe feedback, faz a jornada do cliente redondinha para entender realmente se aquilo que está fazendo é realmente o que ele precisa, e você vai ver que o seu preço vai se tornar barato perto do valor daquilo que você entrega. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Não deixa de se inscrever no nosso canal não, curte aí, compartilha. Toda semana a gente vai subindo um videozinho que faça sentido para você. Logo a gente retoma os bate-papos aqui com o pessoal, como a gente sempre fez. É começo de ano, a galera tá se ajeitando ainda, e a gente está focado aqui em toda semana entregar um vídeo que faça sentido. Fiquem com Deus, obrigado e até o próximo. Ficou bom? Ficou. Parece que eu perco o sentido do vida. Não, ficou